acreditando em sua palavra que ele nos diz, dóceis ao Pai e, portanto, atraídos pelo seu amor, o Senhor coloca-nos mais um elemento. Uma vez que é como se fosse um processo. Imagine só, uma criança, uma mãe. A mãe diz assim: filho, a comida está pronta. O filho acredita. Aí ela acrescenta: agora venha comer. Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não atrai. E o que é esse atrair do Pai? É crer no Filho. É acreditar na sua voz, é acreditar na sua palavra. Mas uma vez que eu sou atraído à sua palavra, consecutivamente eu chego para comer do seu pão. Por isso, não existe, meus irmãos e minhas irmãs, escuta das Sagradas Escrituras sem alimento do corpo e do sangue. É preciso, é necessário. E Jesus diz, tamanha necessidade disso, que ele vai acrescentar: o pão que eu vos darei. Por que vos darei? Porque Jesus iria celebrar a última ceia com os apóstolos. O pão que eu vos darei é a minha própria carne, dada para a vida do mundo. Que fantástico é isso. Ora, a vida do mundo está no corpo e no sangue de Cristo. Veja que belo é isso. Se nós tivermos a consciência de tão grandeza, veja, a nossa vida está num pequeno pedaço de pão transubstanciado. A vida do mundo. Sim, a nossa vida não está nas coisas, a nossa vida não está nos prazeres, a nossa vida não está nos bens que eu sou capaz de ganhar, nos sonhos que sou capaz de realizar. A minha vida está em Cristo Jesus. E todas as vezes que eu me aproximo do altar, escutando a sua palavra, eu alimento-me da minha vida. É belo isso. Veja, se nós compreendêssemos a graça de nos alimentar da vida de Deus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, só pode crer quem foi dócil. Só pode acreditar quem escutou. Só pode acreditar que Ele é a vida do mundo e quem o come, quem o comunga, quem dele se alimenta, tem a verdadeira vida, não vida perecível, não vida fadada à corrupção, não vida que vai ser, corroída no final, no túmulo, no sepulcro, no caixão. Não é essa vida. Aquele que dele come tem a vida eterna. É belíssimo notar que aqui nós podemos chegar a uma conclusão muito clara. Em Deus, no seu corpo e no seu sangue, Cristo Jesus, Ele sacia, Ele alimenta, Ele é o pão que contém todo o sabor, sabe? O sabor de viver, o sabor da vida eterna, o sabor do céu. Ele contém em si todos os sabores. Ele é o Deus que, dando-se a si mesmo na cruz, se oferece em cada Eucaristia, num pequeno pedaço de pão. E veja que magnífico, no pequenininho pedaço de pão está a vida do mundo. São Padre Pio dizia que o mundo não vive sem Eucaristia. Se nós pensássemos nessa frase de São Padre Pio, nós chegaríamos com certeza a uma conclusão. Ora, se o mundo não vive sem Eucaristia, um cristão não pode viver sem comer deste pão, sem escutar esta palavra. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devíamos ter tanto mais sede, quanto mais da Eucaristia nos aproximássemos. Nós deveríamos ter tanto mais fome a cada vez que comungássemos do corpo e do sangue de Cristo. Se nós comungarmos cada vez mais com desejo, com ânsia, com desejo de céu, com desejo de eternidade, a comunhão que nós recebemos nos daria tantas graças que nem seríamos capazes de imaginar. Ora, Padre Pio dizia-se, o mundo não vive sem Eucaristia, portanto, o mundo é sustentado pela Eucaristia. Ora, São Padre Pio chegava à conclusão de que o mundo ainda não está pior do que está,
porque em todos os dias a igreja, do nascer ao pôr do sol, oferece a Deus o sacrifício da Eucaristia. O mundo não está pior, porque ainda sobre os altares do mundo, homens e mulheres se ajoelham para adorar o santíssimo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa casa, a nossa família, as situações da nossa existência, talvez, meus irmãos e minhas irmãs, não estariam piores se de joelhos diante dele nós não estivéssemos. Porque ele é a vida do mundo, nós viemos aqui nos alimentar dessa fonte de vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos fé na Eucaristia. Nós não comungamos um pedacinho de pão, pelo contrário. Naquele pequeno pedaço de pão, repito o que nosso Senhor disse hoje, está a vida do mundo, a vida verdadeira. Quem come, portanto, o corpo de Cristo, possui a vida de Cristo, possui o sonho de Cristo, o desejo de Cristo. Deveríamos sair da Eucaristia em cada Santa Missa, pensando o pensamento de Cristo, agindo como Cristo agiria, sentindo como Ele sentiria. Nós deveríamos sair de cada Eucaristia tão extasiados do corpo e do sangue do Senhor, porque aqui se faz o céu na terra. Se nós compreendêssemos isso, diz São João Maria Vianney, nós com certeza morreríamos, mas de amor, de tão extasiados, de tão alegres, de compreender tão grande verdade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso nos aproximarmos da Eucaristia de forma digna. É preciso nos aproximar da Eucaristia com o coração purificado. Vamos fazer desta Eucaristia, portanto, duas coisas. Primeiro, um ato de reparação, pelas tantas vezes em que nós nos aproximamos do altar do Senhor indignamente. Mas também vamos fazer dessa Eucaristia uma grande ação de graças a Deus, por tantas graças e benefícios que Ele nos dá pelo seu corpo e seu sangue, e que nunca falte esse alimento espiritual em nossa vida, que possa faltar o pão, que possa faltar o cuscuz, o ovo, o queijo, mas que nunca falte a Eucaristia, porque Ele é a vida do mundo. Assim seja. Amém. Meus irmãos, Filipe catequiza um estrangeiro, que pela palavra chega à fé e vem a ser batizado. Oremos pela fidelidade da igreja ao Evangelho, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estás no céu, ouvi-nos. Para que os catequistas, animados pelo Espírito, façam crescer neste mundo o reino de Deus, pelo anúncio do Evangelho e pelo batismo, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Para que o servo humilhado e sofredor, anunciado por Filipe a um funcionário real, continue a converter